Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temas avulsos de história, arte e literatura. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Embora eu tenha dedicado já alguma atenção suficiente, suponho, para divulgar a relação entre o culto ou a adoração do Sagrado Coração de Jesus, que foi perpetrado por Dona Maria I, indubitavelmente, a documentação está publicada e eu já o fiz. Eu tenho descurado de outra forma, por falta de tempo, porque há outras coisas também que me interessam falar e que penso que podem interessar àqueles que têm a paciência de me ouvir nestas minhas pequenas preleções, um livro a que dei o título, publicado depois do livro dedicado ao Sagrado Coração e às cartas da Priora da Estrela. Este livro chama-se A Virtuosa Arte de Reinar, nos parabéns à Rainha Dona Maria I pelo seu confessor. Volto a repetir. A Virtuosa Arte de Reinar, nos parabéns à Rainha Dona Maria I pelo seu confessor. Teria logo aqui destrinçar dois aspectos deste título. Primeiro, esta sentença, a virtuosa arte de reinar, e a outra, quem as escreveu. Quem escreveu, portanto, todo este tratado acerca da maneira de governar virtuosa. E aí então teríamos que falar não só dos temas que constituem estes parabéns, e parabéns é uma forma que nós hoje usamos, naturalmente, quando se trata de parabenizar alguém por alguma situação, seja por recebimento, seja por felicidade. E neste caso aqui adquiriria um outro sentido mais elevado que tem a ver com o facto de esta princesa, Dona Maria, que foi filha de Dom José I e a quem sucedeu, vir a ser elevada ao trono como Rainha de Portugal por direito próprio e sucessão, visto não haver varão e serem 3 irmãs, sendo ela a primogênita. Sendo, portanto, dedicado à Rainha Dona Maria I, àquela que havia de ser Rainha Dona Maria I, melhor dito, mas que aqui neste caso tem que se assumir como sendo ela já rainha, na medida em que estes parabéns, escritos pelo seu confessor, têm a ver com um programa de educação que começa lá atrás, justamente quando Dona Maria Francisca, que é o seu nome, fez 15 anos. Este conteúdo dos parabéns encontra-se na Biblioteca Nacional em parte, ou em grande parte, foram feitos e transcritos posteriormente, depois de sair da prisão, pelo dito confessor, que foi o padre jesuíta Timóteo de Oliveira, um homem jovem que na altura se pode considerar ainda assim, embora já um homem maduro, ainda jovem, um homem que rondaria os 40 anos, quando foi chamado a completar a acompanhar a educação desta futura rainha. Estes parabéns, como eu dizia, encontram-se recopiados pelo próprio depois de sair da prisão da Junqueira, onde jazeu 20 anos à custa de ter sido um dos prisioneiros, não é, da lei, ou do decreto ad hominem do Marquês de Pombal, que quis afastar, como veio a afastar e depois conseguiu a abolição, desta Companhia de Jesus, sendo que, com certeza não ignora a maioria das pessoas, que a Companhia de Jesus, entrando em Portugal no reinado de Dom João III, estamos a falar do século XVI, 1540 em diante,
entrou em Portugal e se tornaram, pela sua renovada maneira de encarar a religião católica, naturalmente ao serviço da Igreja Católica, considerando então uma renovação, se assim se pode dizer, dentro daquilo que foi chamado o Grande Cisma, perante o Grande Cisma que varreu a Europa a partir das ideias luteranas. Os jesuítas ganharam com a sua grande força, com a sua primorosa educação, o que também não é com certeza segredo para ninguém, um papel relevante na corte portuguesa e a partir daí tornaram-se os confessores privilegiados da realeza portuguesa e não só, também aos poucos, ou logo de início também, da grande nobreza. O que importaria então aqui destacar como de privilégio a este assunto que eu hoje escolhi é a conservação dessa documentação antiga, que vem a partir de 1751, salvo erro, posso confirmar depois a data, que não tenho agora de cor, mas é por essa idade, quando Dona Maria I completa 15 anos. A partir daqui, então, os parabéns, que não são os únicos, naturalmente, mas neste caso do seu confessor, têm também um fundo, além de assinalar a data, de dedicar dentro de uma oratória elevadíssima e, sobretudo, no campo religioso, pondo em destaque os elementos que têm a ver com o que ele já notava na sua discípula. Aliás, devo dizer que ele não era só confessor de Dona Maria Francisca, futura Rainha Dona Maria I, e continuou até à expulsão da companhia, portanto em 1759, quando, portanto, era também confessor das suas irmãs. No entanto, é ela aqui, portanto, é provável que também existissem parabéns a assinalar as datas respectivas de nascimento ou outras ocasiões das outras infantas e princesas, mas neste caso concreto é relevante aqueles que foram guardados e que se mantêm, como eu estava a dizer, dedicados a Dona Maria I. Estes parabéns são alguns deles em latim, e, portanto, constituem 2 corpos na análise que eu fiz neste meu livro. Há o corpus inteiramente em português, há o corpus em latim, sendo que o latim, pela dificuldade da tradução, eu não me atrevi a eles, ainda que tenha consultado uma latinista, uma professora da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras, que, em alguns aspectos, me clarificou o conteúdo, que não se desvia, mas antes, pelo contrário, são, no fundo, também parte da lição. Isto porque Dona Maria I, ao contrário do que as pessoas hoje pensam, ou até hoje pensam, dominava o latim desde a sua tenra idade. E isso também é demonstrado com documentação e informações fidedignas da época, contemporâneas, que são publicadas neste meu livro, que é realmente um livro digno de relevo, não por mim, mas pelo seu conteúdo. Então dizia que tanto a parte portuguesa, o corpus português, como o corpus latim, se encontram na Biblioteca Nacional, e depois há a informação complementar que se encontra na Torre do Tombo, que eu também consultei, além de outras obras de referência, para poder contextualizar não só a vida do próprio confessor, Padre Timóteo de Oliveira, que, como já disse, foi uma das vítimas, mas sobreviveu ao cativeiro, juntamente com outros, naturalmente. Sabemos qual foi o percurso e a danação infligida a esta companhia, e que foi um daqueles que teve o privilégio de ainda ser recebido mais tarde, quando saiu do cativeiro, dentro de condições já muito limitadas, dada a má vontade que havia ainda persistente e que depois continuou, aquela Companhia de Jesus que é fundada e que vai ser abolida, enfim, vai renascer mais tarde com o mesmo nome, mas não iríamos entrar agora por aí para dizer se é igual, se os princípios de advogados são os mesmos ou não, porque não interessa a este assunto. O que interessa é a Companhia de Jesus, de onde saem os confessores, neste caso Dona Maria,
e que são realmente de uma categoria excepcional em relação a todo o tipo de formação tão condenada depois pelo iluminismo. E por isso foram abolidos, como se sabe. O choque foi demasiado grande, como é demonstrado também neste meu livro. Então, neste caso, os parabéns portugueses, em português, melhor dito, são transcritos por mim neste livro e analisada, portanto, quem era a pessoa, que neste caso se escreveu, Padre Timóteo de Oliveira, qual a sua origem, como entrou na corte, com quem conviveu. Entrou, aliás, ainda no tempo de Dom João V, porque é ele, Dom João V, avô de Dona Maria I, que tem a grande autoridade, evidentemente ainda como monarca, que estava vivo, de escolher para as suas netas quem havia de as educar. Isto nem sempre é entendido, evidentemente, mas não significa de maneira nenhuma que houvesse aqui alguma intromissão, mas antes uma continuação de um estímulo, de uma forma de estar que era própria da corte portuguesa. Como este assunto é vasto, aliás, profundo e vasto, eu não posso, de maneira nenhuma, numa simples preleção, como pretendo, com esta agora que inicio, dar uma ideia de qual é o conteúdo de facto destes parabéns e como se vê neles realmente a grandeza do que é ou que devia ser e que de alguma maneira depois outros testemunhos vão confirmar o que foi a educação primorosa desta princesa e depois rainha e além do mais qual o norte que parametrizou o seu reinado e também o do próprio marido, visto também ele como príncipe, ele era filho de Dom João V, Dom Pedro, tio, portanto, de Ana Maria, o filho mais novo de Dom João V e de Dona Maria Ana de Áustria, que se manteve fiel sempre, apesar do Marquês de Pombal, por quem ele também sofreu perseguição, mas que tinha o privilégio, também pelo facto de ser príncipe ou infante, dono da Casa do Infantado, que teve o privilégio de realmente poder sobreviver a essas circunstâncias difíceis nas suas terras, nomeadamente no Palácio de Queluz, de que era proprietário, e aí, depois de casar com a princesa, sua sobrinha, e isto já tem a ver com outra problemática que vai para além da relação afetiva, mas sim o facto de ela, sendo princesa herdeira, não poder, pelas ordenações portuguesas, casar com príncipe estrangeiro, porque era absolutamente impossível, nas ordenações do reino que fazem recuar a Dom Afonso Henriques, a entrada de um príncipe estrangeiro como rei de Portugal. Essas situações depois vão se alterar no século XIX, naturalmente já é uma outra dinâmica e uma outra linguagem, outra forma de estar, em que imperam já os valores laicos, mas que neste caso em Portugal foi absolutamente regido por os tais princípios antigos das ordenações e Dona Maria teria que casar com um príncipe português. Ela só o podia encontrar dentro da família real, obviamente, e esse seu cônjuge foi então o tio Pedro, que ela fez a rei consorte, e não só consorte, mas ainda assim atribuindo-lhe o título de rei, sendo que na ordenação acaba por ser Dom Pedro III de Portugal. Também nisto Dona Maria se notabiliza como uma mulher excepcional, que teve cuidado em todos os aspectos de não ferir e antes, pelo contrário, enaltecer o que seria o seu próprio reinado. Eu ficaria por aqui e desejo ter estimulado pelo menos a atenção de quem me ouviu para uma próxima oportunidade voltar a este assunto. Até breve. Era uma noite formosa, toda cheia de luar. Era uma noite formosa. Um blog de Alice Lázaro. Toda cheia